Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Mais uma vez estamos aqui ao vivo para poder começar mais uma live para vocês do terceiro ano do Colégio Expressão. Hoje nós vamos trabalhar aí a parte ligada aos agentes modeladores do relevo, né? Aula passada nós trabalhamos aí o conteúdo da relativa ao capítulo número 5, dos agentes internos do relevo, os agentes formadores do relevo. Vamos hoje então falar sobre os agentes externos ou agentes exógenos, conhecidos também como agentes modeladores do relevo. Vamos fazer uma rápida revisão do que nós falamos na aula passada. Na aula passada nós falávamos sobre os movimentos internos, os agentes endógenos. E aí nós aprendemos o que, pessoal? Que as placas tectônicas, a partir do tectonismo, é um agente interno, que o vulcanismo é outro agente interno e que nós temos, por último, os abalos sísmicos, que são os terremotos, como sendo o outro agente interno. Então são três agentes internos modeladores ou construtores do relevo. São agentes construtores, né? Nós vimos aí tectonismo, abalo sísmico e vulcanismo. Muito bem, esses são os agentes internos. Gostaria de pedir para vocês abrirem aí no seu livro, na página de número 480, página 300 e 365, para nós resolvermos uma questão, a questão de número 8, que mostra aí um mapa mundi com as regiões mais sísmicas do planeta Terra. Podem abrir, por favor, na página 365 do seu material, os exercícios do capítulo de número 5. Abram, por favor, na página 365 e vamos resolver juntos os exercícios da página 365, número 8. Beleza? Tá todo mundo com o material? Podemos resolver o exercício então, pessoal? Joyce, Gabriel Campos, Gabriel Parente, não, é o Gabriel Campos, CL, João Paulo, Maria. Hoje eu vou escolher um aluno para a gente finalizar a nossa live fazendo alguns comentários em live dupla, viu? Daqui a pouco eu vou escolher um aluno ou aluna para a gente fazer aí um bate-bola. Aguarde aí. Vamos lá, questão número 8. Olha a questão número 8. Os terremotos, os vulcões e a formação de montanhas são atividades geológicas de enorme importância que ocorrem na Terra. Observe no mapa a localização das zonas sísmicas e dos principais vulcões. O que significa sismo? O que significa abalo sísmico? Abalo sísmico são o que, pessoal? Os terremotos. Então, abalo sísmico quer dizer a liberação de energia em dado ponto, onde nós temos a vibração da crosta terrestre. Aulas passadas vocês viram a diferença do epicentro e do hipocentro. Mostrei na aula com o Claudinho sobre a questão da escala Richter. E é importante você lembrar que a zona mais sísmica do mundo está aí, ó, na região da Ferradura, no Círculo de Fogo do Pacífico. Então, de acordo aí, observe no mapa a localização das zonas sísmicas e dos principais vulcões. Vulcão existe por quê? Porque o material interno, às vezes a pressão chega tão alta que é preciso você ter uma válvula de escape, é quando acontece os vulcões. Com base neste mapa e em seus conhecimentos, é correto afirmar: somente o movimento de separação das placas causa terremotos? Não, né? Principalmente o movimento de convergência, de contato das placas tectônicas.
somente o movimento de separação das placas tectônicas causa vulcanismo? Não, nós também temos os grandes vulcões de subducção, que são vulcões extremamente poderosos no que tange a seus efeitos devastadores, né? Em sua maioria, as zonas sísmicas e os vulcões localizam-se no centro das placas tectônicas? Não, nós aprendemos, né? A atividade vulcânica está concentrada na região das áreas que estão nas bordas das placas tectônicas. É nas áreas das bordas das placas tectônicas que nós vamos encontrar os vulcões. Em sua maioria, as zonas de intensa atividade sísmica e os vulcões localizam-se nas bordas das placas tectônicas? Maravilha, espetacular. Acontecem então os vulcões e os terremotos nas áreas de borda de placa tectônica. Aqui para nós conhecemos a nossa realidade da placa sul-americana com a placa de Nazca, onde o seu contato em convergência e também subducção provocou o aparecimento da famosa Cordilheira dos Andes. Então a resposta certa é a letra D de dado. Letra E. As zonas de intensa atividade sísmica se distribuem de forma aleatória, sem relação evidente com o movimento das placas tectônicas? Claro que não. Está bem claro que a questão do vulcanismo está intimamente ligada ao que tange a situação de contato de borda de placa tectônica. Página 365, Bruninha, exercício número 8. Professor, por que essa instabilidade acontece nas bordas das placas tectônicas? O grande Pedro, acontece nas bordas das placas porque é o lugar onde o quebra-cabeça, uma peça, está se encaixando na outra. Então, se nós temos as placas tectônicas como estruturas de grandes peças que acabam formando um grande quebra-cabeça, aonde que é a instabilidade maior? Justamente no contato de encaixe de uma peça com a outra. É onde às vezes nós temos o que? A liberação de energia por causa do movimento, onde está encaixado, e aí nós temos os terremotos, beleza? Por causa do encontro entre elas, sim, mas principalmente porque é no lugar da peça de encaixe aonde está a região de instabilidade. Beleza, Pedro? Beleza, excelente, excelente, fantástico. Então, questão número 8, letra E. Por último, pessoal, para nós entrarmos nos agentes modeladores do relevo, vamos fazer essa questão de número 11 da Universidade Estadual de Rondônia. Abra aí na página 366, vamos fazer essa questão de número 11, que mostra uma foto da região da Califórnia, na região da placa da falha de Sant Andreas, contato da placa norte-americana com a placa do Pacífico. Abra, por favor, então, o seu material aí na página 366, questão número 11. Olha a questão, então, número 11. 30 segundos para você chegar aí. Nós vimos, então, que as placas podem movimentar na horizontal e pode movimentar na vertical. Quem lembra o nome? Movimento na horizontal e o movimento na vertical. Quais são os nomes? Vamos lá, primeira resposta, eu vou abrir uma live dupla no final para a gente bater um papo. Primeira resposta, qual é a região aí que nós temos o contato da placa na região da falha de Sant Andreas? Nós temos dois movimentos, ou o movimento é horizontal, nome, ou o movimento é vertical. Como é que é o nome desses movimentos? Bernardinho Moura, oi, tudo bem? Isso, essa Bruninha é brincadeira mesmo, Bruninha, orogênese e epirogênese, fantástico. Agora, a orogênese tem 3 filhas, ó. Quais são as 3 filhas da orogênese? Beleza, Alan, parabéns, Alan, fantástico, epirogênese e orogênese. E as filhas da orogênese são quem?
Isso, Maria Biziac, convergente e divergente. Faltou só um. Ei, mas essa Bruninha é violenta mesmo. Convergente, divergente, transcorrente ou transformante. Muito bem, Ribeiro Jovi, João Paulo. Ei, mas só tem fera nesse terceiro ano, hein, rapaz? Ainda bem que eu já passei no meu vestibular, senão eu estava enrolado para concorrer com vocês. Beleza, ótimo. E as duas filhas da epirogênese, quais são? Isso, Ribeiro Jovi, Hortz e Graben, parabéns. Só menino bom aqui, eu vou falar pra você, que turma espetacular, viu? Parabéns, Bruninha Gigi, Hortz e Graben. Muito bem, todo mundo aí atento, participativo, que bom que tá todo mundo atento. Vamos fazer então a questão número 11, página 366. Os deslocamentos gerais apresentados pela litosfera são chamados movimentos tectônicos. Falou de tectonismo, então é o movimento das placas tectônicas. Não custa lembrar porque que as placas estão se movimentando. Duas coisitas: fato de estarem assentadas numa camada pastosa chamada astenosfera, e o fato de nós termos as correntes de convecção, que é essa força interna que acontece no manto. Tectonismo, então, o movimento das placas tectônicas. Vulcanismo, extravasamento do material magmático. E abalo sísmico é o terremoto. Beleza? Ok. Então, vamos lá. Os deslocamentos gerais apresentados pela litosfera são chamados movimentos tectônicos. Muitas dessas ocorrências geológicas acontecem nas bordas das placas, que são áreas de tensão entre estas. No mapa, localizamos a chamada falha de Sant Andreas. Olha a falha de Sant Andreas aí, galera. Deixa eu ver se eu consigo ampliar ela aqui para você em relação à figura. Falha de Sant Andreas. Essa região é uma das regiões mais sísmicas do mundo, que compõe inclusive o Círculo de Fogo do Pacífico. E é um lugar na Califórnia onde volta e meia tem uns terremotos bem intensos, né? E se você assistiu o filme 2012, é por lá que o mundo acaba, né? Beleza. Vamos resolver enquanto abre a imagem aqui? No mapa localizamos a falha de Sant Andreas ou falha de Santo André. Assinale a seguir o tipo de movimento que ocorre nessa falha. Nessa falha, acontece um movimento destrutivo? Não, não é destrutivo. Não é destrutivo porque não é o movimento de subducção, onde uma placa vai derretendo no manto. É o movimento lá, ó, de uma deslizando ao longo uma da outra. Ou é o movimento do rela-rela. Construtivo? Não, também não é de construção. Conservativo, letra C é a correta. Elas vão deslizando ao longo uma da outra e vão se conservando, tá? Conservativo, letra C. De subducção? Não. Subducção é aquele movimento que em convergência uma placa afunda por baixo da outra enquanto a outra está só erguendo. Uma está só erguendo e a outra está afundando, derretendo no manto, tá? Então atenção aí para essa questão número 11. Essa questão é muito recorrente em prova. Se alguém perguntar para vocês o que é o movimento da falha de Sant Andreas, é um movimento conservativo, beleza? Letra C de casa. Olha aqui algumas imagens da falha de Sant André, que legal, pessoal. Região da falha de Sant Andreas. Isso aí é real, viu, pessoal? Bem na região da falha de Sant André, você tem esse rasgão no chão aí, ó, que mostra a região entre a placa norte-americana e a placa do Pacífico, na região da Califórnia, uma das áreas mais sísmicas do mundo, que faz parte do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, ok? Círculo de Fogo do Pacífico, uma das zonas mais intensas em sismologia que nós temos no planeta Terra. Muito bem, galera, agora sim encerramos mesmo os movimentos endógenos ou movimentos ou agentes internos
construtores do relevo. Dúvidas? Posso passar para o capítulo 6? Agentes externos. Bruninha, segura aí que nós vamos encerrar hoje em live, nós dois, viu? Batendo um papo aí com a turma, ao vivo. Sem dúvidas, posso continuar? Beleza, então vamos lá. Agentes externos da Terra ou agentes modeladores. Estou na página de número 370. Beleza? Valeu, Guedes. Agentes externos, como o próprio nome já diz, pessoal, são os agentes que vão atuar fora, na parte então externa ou exógeno. Quando alguém falar para você dos agentes externos, nós temos diversos. Quais são os destaques principais dos agentes externos? Chuva, vento, oscilação de temperatura, seres vivos, intemperismo. E aí, um assunto que você tem que ficar muito atento em prova é justamente esse. O que é o intemperismo, galera? O intemperismo é uma atividade que antecede o processo de erosão. Todas as rochas do mundo, a todo momento, sofrem ataque desses agentes externos para que elas mais tarde sejam destruídas. E o intemperismo funciona como uma preparação para este desgaste. E o intemperismo ele pode ser de três ordens. Ou o intemperismo ele é físico, ou o intemperismo é químico, ou intemperismo é biológico. Intemperismo químico, quem age? Água. Intemperismo físico, quem age? Temperatura, vento. E o intemperismo biológico é a atuação dos seres vivos. Então, a todo momento, as estruturas rochosas do planeta estão sendo o quê? Destruídas. Quem é que é responsável, então, pela destruição do aparato rochoso do planeta? São os agentes externos, materializados sobretudo no intemperismo, que pode ser físico, ação do vento e da temperatura, químico, atuação da água, e biológica, atuação dos seres vivos. Muito bem, o que eu tenho aqui? Eu tenho que, depende de cada lugar do mundo, nós vamos ter a prevalência de um desses intemperismos. Por exemplo, qual é o tipo de intemperismo que deve prevalecer ali na região do sertão nordestino? Será que é o mesmo intemperismo da região da Amazônia? Será que é o mesmo intemperismo da região litorânea? Será que é o mesmo intemperismo da região do Alasca? Aí a primeira coisa eu tenho que saber, onde eu tenho a região para eu falar do tipo de intemperismo que prevalece? João Paulo, a ação do ser humano é intemperismo biológico? Sem dúvida, porque ser humano é ser vivo e um dos mais atuantes, viu, João Paulo? Com certeza. Isso, Manu, beleza, já antecipou a resposta aí. Então, agentes externos. Falamos aí do intemperismo. Químico, atua água. Físico, vento e temperatura. Biológico, seres vivos, dentre eles o ser humano. Principal agente erosivo. Principal agente erosivo, pessoal. Água, né? A água, a partir das chuvas e dos rios, torna-se um grande agente detonador das estruturas rochosas. Então, falou de chuvas, nós temos os agentes do intemperismo químico, que pode ser pluvial ou fluvial. Pluvial as chuvas, fluvial dos rios. Além disso, nós temos também na costa de todos os continentes do mundo a atuação dos oceanos, a partir, sobretudo, das brisas e também das correntes marítimas, que acabam também colaborando com o vento úmido carregado de umidade, que acaba também formando as áreas costeiras, sobretudo das falésias, né? As falésias são aí erodidas a partir do abrasão, a partir dos ventos que vêm do mar para o continente.
Muito bem, olha só esse exercício aí da página 373. Ele tá para mim como exercício resolvido, mas eu não sei se você tá resolvido para você também. De toda forma, vamos resolver. Podem ser os três no caso, uniformemente? É muito difícil, viu, Thomas? Possivelmente o intemperismo biológico atua a todo momento, independente da situação do clima. Mas vamos pegar um lugar como Goiás. Se você pega um lugar como o estado de Goiás, dependendo da época do ano, vai estar prevalecendo o intemperismo químico ou o intemperismo físico. Por exemplo, neste momento nós estamos encerrando as chuvas na nossa região. Então, durante esses últimos 4 meses, qual foi o tipo de intemperismo que prevaleceu em Goiás? O intemperismo químico. Só que agora começa a estiagem. E até outubro é seco a se comparar com o deserto de Atacama. Então, com certeza, nós vamos ter agora a prevalência do intemperismo físico. Mas o biológico está atuando a todo momento, de qualquer forma. Beleza. Professor PH, seja bem-vindo. Monstro. Tá resolvido aí, né, Manu? Mas vamos ler aí para poder girar o capital. Da ação de solapamento realizado pelas ondas do mar na costa brasileira, resulta uma forma de relevo escarpado. Olha aí, ó. Irmã gêmea da escarpa, só que a escarpa é virada para o continente, que se apresenta geralmente mais vertical nas formações sedimentares que nas cristalinas. São elas quais, pessoal? São as falésias. Então, falésia é um tipo de relevo litorâneo que ocorre graças ao agente externo, maritimidade, que junto com os ventos que vêm do mar, acabam por erodir as paredes das falésias, dando origem a essa formação de relevo litorâneo. Beleza? Obrigado pela informação, pessoal. Professor Melo, seja bem-vindo. Você é um monstro sagrado. Bom demais tê-lo aqui, nessa audiência qualificada. Temos aí o tipo do agente externo da oscilação de temperatura, né? As temperaturas mais altas trabalham no sentido de dilatar e contrair a rocha, e a questão da água, que vai penetrando pelas diáclases da rocha, colaborando aí com o desgaste interno dos minerais que formam essa rocha. Então, o processo erosivo das rochas vai acontecer, sobretudo, por causa dessa dinâmica que acontece aí de penetração da água pelas diáclases da rocha, colaborando para o seu desgaste e depois formando o solo com os sedimentos. Tá? Vamos resolver outro exercício aí, então, que é o da página 374, também tá resolvido, mas parece que ele não tá. Ele está resolvido para vocês também, né? Mas vamos fazer esse mesmo. É comum confundirmos intemperismo com erosão. Cuidado, hein? Intemperismo é uma atividade que antecede o processo erosivo. A erosão é o próprio desgaste. Sobre esses dois processos, assinala a alternativa errada. Os principais agentes do intemperismo podem ser físicos, químicos, biológicos? Verdadeiro. Questão letra A está verdadeiro. O intemperismo é o processo de desintegração ou alteração das rochas da superfície terrestre? A erosão é um processo que antecede o intemperismo? Não, não é. A questão errada é a letra C. A erosão não antecede o intemperismo. É o intemperismo que antecede o processo erosivo, preparando a rocha para ser desgastada, né? Então, o intemperismo antecede o processo erosivo. E a última aí, a erosão é o transporte da substância fragmentada de um local para o outro? Correto. Quais são os dois agentes transportadores, pessoal? Os agentes transportadores são os agentes vento e água. Vento e água são os grandes agentes transportadores. Beleza. Tem aí também, né, um tipo de intemperismo interessante, que é o intemperismo gravitacional, que ocorre em locais da crosta terrestre com maior declividade, onde o terreno então é mais inclinado. Quanto mais ele vai sendo inclinado,
maior ação do poder gravitacional. E, logicamente, esse processo erosivo é acelerado por causa dessa inclinação que vai submetendo o corpo rochoso ao maior processo tendendo ao desgaste, né? Então vai depender muito da inclinação do relevo em alguns lugares. E aí outros fatores também do clima, né? Questão da oscilação de temperatura entre verões e invernos, entre dias e noites e etc. Beleza. Por último, pedogênese. O que é a pedogênese? Todas as vezes que você ouvir o prefixo pedo, quer dizer base. Base, no caso do nosso estudo, quer dizer solo. Então a pedogênese é uma ciência que trata do solo. É só lembrar de pé. O pé está onde? O pé está cravado no chão, no solo, que nos dá base. Então o que dá base para a estruturação dos solos? Pedogênese. Então a pedogênese é um processo também responsável aí pela dinâmica do intemperismo, né? E aí nós temos alguns tipos de solos, que nós vamos trabalhar depois numa aula específica. E no geral é isso aí: agentes erosivos externos, né? Intemperismo, atuação dos seres vivos, atuação do vento, da água e etc. Beleza. Vamos fazer um exercício. Abra o seu material lá na página 378 e vamos fazer o exercício de número 5. Abra seu caderno na página 378, vamos fazer a número 5. Número 5. Nicole, sim, meu amor, professor. Fala, Nicole, o que você está mandando? Pedogênese, Nicole, significa o quê? Pedogênese significa processo pelo qual determinado solo é formado. Então, solos são formados a partir de 4 fatores, né? Desgaste da rocha, matéria orgânica, matéria mineral e oxigênio. Então, pedogênese é a base para a construção dos solos. Só que para construir solo tem que ter atividade intempérica. Então, pedogênese é o processo no qual determinado solo é formado, assim como suas características e sua evolução na paisagem. Então, onde você vê o prefixo pedo, quer dizer base, quer dizer solo. Tá bom? Aí existe diversos tipos de solo, eu não quero entrar nisso agora, porque nós vamos ter uma aula só de solos, de falar sobre os latossolos, litossolo, cambissolo, solo brunizen, etc. Aqui hoje a preocupação é que você entenda quais são os agentes externos: vento, chuva, oscilação de temperatura, seres vivos, pedogênese. Isso que eu quero que você compreenda. Só os agentes externos, modeladores do relevo. Beleza, Nicole? Podemos fazer o exercício de número 5 da página 378. Eu quero fazer mais 2 exercícios depois desse. Quero fazer o exercício de número 5 agora, e depois eu quero fazer o exercício número 1 da Bahia. E o número 2, que é do Enem aí. Vamos fazer então? Questão número 5, página 378. O conceito de erosão apresenta definições mais amplas ou mais restritas. A mais abrangente envolve o processo de denudação da superfície terrestre de forma geral, incluindo desde os processos de intemperismo de todos os tipos até os de transporte e deposição de material. Outro conceito mais restrito envolve apenas o deslocamento do material intemperizado, seja solo ou rocha, por agentes de transporte como a água, a corrente, o vento, o gelo ou a gravidade, produzindo formas erosivas características. Um exemplo de um processo ao qual se aplica o conceito mais restrito de erosão é qual, pessoal? Conceito mais restrito de erosão. Formação de rochas? Não pode ser, porque se a rocha está formando não é erosivo. Oxidação das rochas? Formação de sulcos do solo, ou seja, primeira retirada da estrutura do solo? Verdadeira.
Formação de concreções no solo? Não, porque concreções é justamente a consolidação do solo. Vulcanismo da crosta. Aí não é agente externo, é agente interno. Então, gabarito número 5 da FUVEST, página 378, letra C. Conceito mais restrito de erosão, no caso, formação de sulcos no solo, ou seja, início do processo erosivo. Aliás, esses sulcos, se não forem cuidados, mais tarde vai virar vossoroca, aqueles buracões gigantes que nós temos no relevo. Vamos ver uma vossoroca aqui? Olha o que é uma vossoroca aqui, pessoal. Vossoroca é uma coisa que praticamente fez perder o solo em determinada região, porque é praticamente impossível recuperar uma vossoroca. Como é que se recupera um buraco desse tamanho aí, pessoal? Me explica aí. Olha o tamanho desse buraco aí, ó. Praticamente já era. Olha isso. Impossível recuperar. Como é que se recupera? Muitas vezes as vossorocas atingem até o lençol freático, né? Olha aí, ó. O cara tá achando que tá vendo um rio passando ali, né? Não é rio não. O buraco é tão grande que atingiu o lençol freático. Olha aqui, ó. Esse aqui, essa figura ilustrativa é interessante. Começou um processo de ravinamento e aí aflorou o lençol freático, a saída do lençol. O buraco é tão grande que atinge o lençol freático, logicamente é um dos grandes impactos ambientais aí consolidados. Vamos fazer a questão número 1, página 377. Pega aí a questão número 1, galera. Questão número 1, ao vivo. O relevo resulta da dinâmica de fenômenos internos e externos sobre a camada mais superficial da Terra, a litosfera. A partir dos conhecimentos acerca dos agentes internos e externos do relevo, é correto afirmar: o reajustamento isostático de áreas da superfície terrestre resulta de processo de soerguimento ou rebaixamento da porção da litosfera? Sim. Conforme sobe ou desce, nós vamos tendo o quê? Um processo de mudança da superfície terrestre e um reajustamento isostático entre uma estrutura e outra. Então, número 1, letra A. O diastrofismo orogenético constitui um tipo de deformação estrutural sofrida pelas rochas devido às ações verticais ou inclinadas? Não. As horizontais. Orogênese. Grande Carlão, Química, seja bem-vindo aí, campeão. O intemperismo físico ocorre em função do contato da rocha com a água? Não. A água é intemperismo químico. Todo rio, devido à ação erosiva da água, tende a originar deltas e planícies de várzea, cuja forma depende do nível de resistência das rochas, do seu leito e de suas margens? Nem sempre. Não é que todo rio, devido à ação erosiva, tende a originar deltas. Pode haver deltas, estuário ou foz mista. Os vulcões não explosivos aparecem nos pontos de contato entre duas placas tectônicas e característicos pelo fato de a lava ser quase sólida em função de sua origem nas profundezas da Terra? Tem nada a ver. Principalmente nas profundezas aí que vai ser lava mesmo. Lava. Lembrando que um vulcão, quando entra em erupção, nenhum material vem de profundidade superior a 70 km. Ou seja, todo o material magmático é expelido da astenosfera. Por último aí, vamos fazer a questão de número 2 do Enem, página 377. Olha essa questão número 2 aí, galera, página 377, questão do Enem. As rochas são desagregadas e decompostas e os materiais resultantes de sua ação, tais como seixos, cascalhos, areias, siltes e argilas, são carregados e depois depositados, e também substâncias dissolvidas na água podem se precipitar. Em virtude de sua atuação, quaisquer rochas, independentemente de suas características, podem ficar destacadas no relevo. O texto refere-se à modelagem do relevo pelos processos naturais de magmatismo? Não. Magmatismo é interno. Vulcanismo? Não, é interno. Intemperismo? Pode ser. E erosão? Perfeito. Letra C. Tectonismo? É interno. Metamorfismo e recristalização? Não, recristalização é interno. Letra C de casa. Beleza, galera? Dúvidas? Se não, já vou encerrar a aula agora chamando a minha amiga aqui, Gigi, para nós encerrarmos a aula. Pode ser? Podemos encerrar a aula? Podemos encerrar a aula de hoje, pessoal?
Sim ou não? Posso chamar a Bruninha e Gigi para nós conversarmos aqui, para encerrar a aula? Ok? Beleza, então vamos encerrar aí. A Bruninha e Gigi que acertou a questão primeiro que foi formulada. Vamos despedir então com a Bruninha no dia de hoje, para vocês darem sequência aí na aulinha de vocês. Vamos lá, chamar a Bruninha e Gigi aí para as nossas despedidas? Obrigado, obrigado pessoal. Ai, meu Deus. Bruninha Vivi ao vivo. Como é que você tá? Tô bem, e você? Joia, estudando muito? Graças a Deus. Que coisa boa. Olha só, material tudo disposto. Toda a galera aí do lado acompanhando. Olha aí, rapaz, tá estudando de verdade mesmo, não tá brincando não. Participando com toda força. Tem tempo para brincadeira. É isso aí mesmo, tem que aproveitar esse momento agora diferente para a gente poder fazer diferente. Família Estudando toda participando bastante, da live. concentrado. Quem é essa aí atrás? A mamãe? Mamãe. Oi, mamãe, que bom, viu? Parabéns pela filha. Obrigada. Nada. Bom demais então, Gigi. É nóis, tamo junto, foi top. E encerra a aula de hoje então com você. Big beijo a todos. Até o nosso próximo encontro. Beijão. Beijo! Tchau.